Boa noite, gente. Na videoaula de hoje nós vamos estar falando sobre modos ventilatórios, né? Vai chegar um momento do ajuste do ventilador mecânico, um momento dessas etapas, em que nós vamos ter que estar vendo o que nós vamos utilizar da parte do ventilador mecânico e da parte do esforço que o paciente consegue fazer, né? Então, na verdade, o que são modos ventilatórios? Os modos ventilatórios é aquela forma que você vai determinar que você quer que o seu paciente ventile. Então, você vai ajustar o ventilador e o paciente vai começar a ventilar daquela forma que você pré-determinou, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai ajustar um modo ventilatório é que se o meu paciente ele tiver drive respiratório, eu preciso usar esse drive respiratório o máximo possível, né? Ah, professora, mas o que é um drive respiratório? O drive respiratório nada mais é do que um esforço que o paciente vai fazer para estar negativando a pressão intratorácica e o ar está entrando nas vias aéreas, né? Então, nós vamos ter determinado momento onde o paciente não vai ter drive nenhum e o que a gente vai utilizar vai ser só o disparo da máquina fazendo esse paciente ventilar. Porém, vai ter momentos em que esse paciente ele não vai ter aliás, ele já vai ter um pouquinho de drive. Então, quando ele tem um pouquinho de drive, a gente tem que utilizar esse drive que o paciente tem, ou seja, esse esforço que ele tem. Por quê? Quando eu determino o modo ventilatório, eu preciso estar focando que lá na frente eu vou ter que fazer um desmame ventilatório desse paciente, ou seja, eu vou ter que retirar esse paciente do ventilador mecânico. Para eu retirar esse paciente do ventilador mecânico, eu preciso já estar usando um pouquinho da musculatura dele, um pouquinho do esforço que ele consegue fazer, né? Então eu sempre digo assim, quando você ajusta o modo ventilatório, você já está ajustando lembrando-se que eu preciso retirar esse paciente o mais breve possível do ventilador mecânico, né, a fim de evitar a atrofia da musculatura e, ao mesmo tempo, uma série de complicações da ventilação mecânica invasiva, ok? Bom, tendo isso em mente, né, definido o que é drive respiratório e definido que nós precisamos estar pensando no desmame ventilatório na hora de ajustar esse drive, nós vamos passar por alguns modos ventilatórios básicos para que você entenda como funciona o ventilador mecânico hoje, né, nas unidades de terapia intensiva. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que ter em vista é o que é um movimento, o que é uma ventilação assistida. O que é uma ventilação assistida? Bom, quando a gente fala, eu vou fazer um movimento assistido no meu paciente. O que é um movimento assistido? O paciente, ele faz parte do movimento, mas a gente direciona, ajuda ele a completar esse movimento. Isso seria movimento assistido, não seria? Para ventilação mecânica é mais ou menos a mesma coisa. Só que o que nós vamos fazer na ventilação mecânica? Em vez de completar esse movimento, como é um movimento respiratório, com os músculos que vão se contrair serão os músculos inspiratórios, principalmente o diafragma, né? Eu não tenho como pegar as minhas mãos e auxiliar. Então, nós vamos auxiliar com o ventilador mecânico. Então, na respiração assistida, o que o paciente vai fazer? Ele esboça a ventilação, mas ele não tem força muscular para completar, né? Então, o que ele faz? Ele esboça a ventilação e o aparelho, o ventilador mecânico vem e ele completa essa ventilação do paciente, ok? Então, a respiração assistida, o paciente ele esboça o movimento e a máquina vem e completa esse movimento. Completa até quando, professora? Até atingir a pressão ou o volume pré-determinado que nós já estabelecemos e que já aprendemos numa aula anterior, ok? Bom, e o que seria então uma ventilação controlada, né? Então falamos ventilação assistida. Você esboça, o paciente esboça o movimento e o aparelho vem e completa, né? Até atingir o volume ou a pressão que eu pré-determinei. E o que seria então uma ventilação controlada? A ventilação controlada nada mais é do que
o meu paciente não vai esboçar porque ele não, por algum motivo, não está conseguindo esboçar para ter drive respiratório nenhum, ele não vai fazer esforço respiratório nenhum. Então, o ventilador mecânico, de tempos em tempos, pré-determinados pelo ajuste que nós fizemos na máquina, né? De acordo com a frequência respiratória pré-estabelecida, esse ventilador mecânico vai mandar o ar até o paciente. Então, essa ventilação, a gente diz que é uma ventilação controlada. Se o paciente fizer esforço ou se não fizer esforço, de qualquer forma, a ventilação controlada vai acontecer. Então, professora, mas o meu paciente, ele optou, vai continuar mandando ventilação, o ventilador, enquanto alguém não for lá desligar, né? Porque vai estar mandando uma pressão positiva para dentro das vias aéreas desse paciente, ok? Bom, então, o que é uma ventilação assistida, vocês entenderam, né? O paciente esboça e a máquina completa. Quantas vezes o meu paciente esboçar, será o tanto de vezes que a máquina irá completar o ciclo ventilatório. Bom, e o que é uma ventilação controlada? Controlada, a máquina vai mandar já de acordo com o que o terapeuta, o fisioterapeuta que estabeleceu, ou o médico que estabeleceu o controle da máquina, né, determinou que ele quer. Então, aí vai atingir o volume e a pressão pré-determinada com uma frequência respiratória que nós pré-estabelecemos, ok? Antes de passar para frente, né, tendo em vista esses dois conceitos, a gente precisa entender duas coisas. Então, ventilação controlada, não tem drive respiratório, o paciente não usa nada do esforço muscular dele. Conclusão? Essa musculatura vai atrofiar com muito mais facilidade pelo desuso. Então, se eu deixo um paciente em ventilação controlada por muito tempo, é muito seguro para mim, porque ele vai ter sempre um ciclo ventilatório vindo para ele. Porém, ele vai ter uma atrofia. Se esse paciente fica muito tempo nessa ventilação, teremos complicações na hora de retirá-lo do ventilador mecânico, que é o desmame ventilatório. Então tudo bem, então vamos deixar ele em assistida. Tá, mas se eu deixasse ele em assistida pura, nós também teríamos uma complicação. Que complicação é essa? Se o paciente não fizer o drive, o ventilador não entra, né? E aí, quando o paciente está com um quadro muito instável, a gente tem essa dificuldade. Então, antigamente, quando nós ventilávamos com o Beard Mark VII, por exemplo, né, que é um ventilador muito antigo, quando nós ventilávamos com o Beard, a gente tinha muito isso, né? A gente pensava, gente, e agora? Se eu deixo em assistida, melhor, porque eu estou usando o drive do paciente, é mais fácil desmamar lá na frente. Mas eu tenho um risco dele não ter drive nenhum e aí o ventilador não entrar. Mas se eu deixo incontrolada, eu não tenho risco de ter grandes atrofias. Mas, por outro lado, esse paciente, se eu deixo incontrolada, eu tenho risco de ter grandes atrofias, né? Mas, por outro lado, eu deixo esse meu paciente mais seguro, né? De que essa ventilação mecânica não vai parar. Bom, pensando nisso, na evolução dos ventiladores mecânicos, criou-se o que a gente utiliza hoje. Então, hoje, você não vai chegar lá na UTI e vai achar um ventilador escrito assistida pura ou controlada puramente. Não, você vai chegar lá no ventilador mecânico, você vai assistir um modo chamado ventilação assisto controlada, AC, né? E que é essa ventilação assisto controlada, né? Então, na assisto controlada, se o paciente esboça um esforço ventilatório, a máquina vem e completa. Nesses intervalos, se ele der um intervalo, eu estabeleci uma frequência respiratória de 10, então vai entrar mais ou menos a cada 6 segundos, claro, menos que 6 segundos, né? Estamos aqui só dando um exemplo. Então, assim, a cada mais ou menos 6 segundos iria ter que entrar um ciclo, né? Se ele passar esse tempo e ele não fizer nenhum esboço ventilatório, porque ele não tem drive, o ventilador manda uma controlada, né? Então, eu não tenho riscos, porque eu posso estar fazendo controladas,
Mas na hora que o meu paciente começa a ter drive respiratório, o próprio ventilador mecânico começa a fazer assistida, né? Então o paciente esboça e a máquina completa, zera um reloginho lá dentro, né? Nesse meio tempo o paciente esboçou de novo, a máquina completa. O paciente esboçou de novo, a máquina completa. O paciente parou de esboçar. A máquina manda um ciclo para ele, porque ele não esboçou nenhuma ventilação, tá? Então, hoje, quando a gente chega na unidade de terapia intensiva, o que nós vamos encontrar é que nós vamos ver a ventilação assisto-controlada. Bom, se nós vamos ver assisto-controlada, então o que eu vou fazer nesse paciente? O paciente chegou, né, está sendo entubado agora pelo médico e eu estou responsável por controlar o ventilador mecânico. Eu vou sempre, no modo inicial, colocar o paciente em assisto controlada, né? Enquanto toda a equipe está pegando acesso venoso, está trabalhando com o processo de intubação, está estabelecendo o paciente no leito, né? Então, até terminar todo esse procedimento, eu fico em assisto controlada. Vamos colocar uma FI de O2, que é a concentração de oxigênio a 100%, e depois nós vamos ver a possibilidade de estar passando o paciente para outras ventilações e ir diminuindo a FI de O2 gradativamente, ok? Isso é assunto de um outro vídeo, a FI de O2. Bom, professor, eu deixo ele em assisto controlado até quando? Né? Então, por exemplo, se esse paciente chegou e ele não tem drive, ou ele teve uma anestesia, ou alguma coisa assim do gênero, e por isso uma depressão do sistema nervoso central, e por isso ele não está fazendo drive respiratório nenhum, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esse paciente em assisto controlada, muito provavelmente você vai olhar e ele vai estar fazendo só controladas. Então você vai ver que você estabeleceu, por exemplo, uma frequência respiratória de 13 respirações por minuto, e você olha lá, ele está fazendo exatamente 13 respirações por minuto, porque ele está fazendo só as controladas que eu estabeleci, né? A partir do momento que ele tem drive, você vai ver que você colocou 13 respirações por minuto, por exemplo, mas ele está lá fazendo 14, 15, 16, 20 respirações. Então, ele já está fazendo drive. Eu posso até diminuir um pouco a frequência respiratória que eu pré-determinei, para que entre menos controladas e comece a entrar mais assistidas, né? Para eu dar um intervalo maior entre uma controlada e outra, para permitir que o meu paciente faça ventilações assistidas nesses intervalos, ok? Tranquilo. Bom, o outro modo ventilatório que nós vamos falar, né, é a ventilação assistida espontânea, que é a SINV, né? O que é a SINV, então? A SINV mistura ventilação assistida com espontânea. Professora, meu paciente já melhorou bastante. Às vezes no estágio o aluno fala isso. Meu paciente melhorou bastante, né? Então eu tô vendo que ele está fazendo só assistida. Entre muitas coisas que nós podemos fazer nesse ventilador mecânico, ventilação mecânica não é receita de bolo, né? Mas entre muitas coisas que a gente pode fazer nesse ventilador mecânico para usar mais o drive dele, pensar mais no desmame ventilatório, entre uma dessas coisas que a gente pode estar trabalhando também é a SINV, né? A SINV vai misturar, então, ventilação assistida com espontânea. Assistida, já aprendemos. Eu esboço e a máquina entra. Até agora ele estava respirando assim, esboça, a máquina entra. Esboça, a máquina entra. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com espontânea. O que é espontânea? É essa ventilação que eu e você temos. Eu posso respirar profundo, eu posso respirar bem superficial, ou seja, quando eu respiro espontânea, o meu estímulo neurológico, as minhas necessidades fisiológicas, o meu esforço ventilatório que eu tenho é que vai determinar se eu vou respirar mais profundo ou menos profundo, né? E em que momento eu vou puxar esse ar. Então, quando a gente fala em SINV, todas as vezes que a gente falar em SINV, nós estaremos falando em
o paciente ora esboça e a máquina completa, ora esboça e a máquina completa, porém, nesses intervalos, o paciente pode respirar espontaneamente na própria profundidade dele. Se eu estabelecesse lá o exemplo que eu dei anteriormente, uma frequência respiratória de 13 respirações por minuto, a máquina iria passar para mim exatamente 13 respirações por minuto. Ela vai permitir que o paciente faça o drive e a máquina complete 13, mas nesses intervalos ele pode respirar espontaneamente do jeito que ele quiser, né? Aí a gente vai diminuindo a frequência respiratória das síntese, e se a gente for conseguindo manter esse paciente no padrão de normalidade, a gente vai diminuindo tanta frequência respiratória que a gente usa a SINV para o próprio desmame ventilatório, né? Por quê? Se ele estiver em condições, que é um outro vídeo que nós vamos gravar lá na frente, se ele estiver já em condição, o que nós vamos fazer? O paciente esboça com a máquina completa. Aí ele respira espontâneo, espontâneo, espontâneo. Vamos supor que daqui 20 segundos, eu determinei 4 respirações por minuto mais ou menos, então daqui 20 segundos ele não esboça. Aí a máquina vem e completa, ok? Meninos, então fica um resuminho para vocês aí, tá? Do que é então uma ventilação assisto controlada e uma SINV. Nós vamos falar de SINV de novo, porque nós vamos falar de desmame ventilatório e a SINV entra em desmame ventilatório, ok? Beijo para todos, um abraço.